Boa tarde a todos. Com grande satisfação que a gente recebe hoje no polo do IEA aqui de Ribeirão Preto o professor Luiz Nunes, que é o representante dos professores titulares no Conselho Universitário. A ideia dessa fala aqui hoje é que eu fui procurado como coordenador do polo do IEA por diversos docentes que gostariam de ver esse tema, né, a questão das eleições da USP, ser discutido no campus. E isso remete a um e-mail que o professor Luiz encaminhou a todos os docentes titulares do campus do ano passado, se propondo a fazer essa discussão. Então, como tinha esse e-mail, eu entrei em contato com o Luiz e ele então encontrou espaço na agenda dele para vir aqui hoje conversar conosco sobre o tema. E a ideia então é relatar o que já foi discutido no Conselho Universitário para que um maior número de pessoas fique informado do que foi discutido lá. Eu queria aproveitar a presença de vocês para chamar a atenção para vários eventos que o IEA vem realizando, né? Semana que vem a gente deve ter um simpósio sobre ressonância magnética. No dia 4, um simpósio sobre os 60 anos do DNA, que vai ser lá no anfiteatro da Faculdade de Medicina. No dia 20, nós vamos ter a visita de um físico médico de Israel, que vem contar como é que é a física médica ou a física aplicada à medicina lá. Enfim, temos uma agenda aí bastante rica de eventos e eu pediria a vocês que visitassem frequentemente a nossa página. Então, para ganhar tempo, vou passar a palavra para o Luiz e mais uma vez agradecer a presença dele aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bafa. Eu que fico grato pela sua oportunidade. Eu já andei discutindo esse tema em alguns outros campi, né, em São Carlos, em São Paulo também. E é um assunto que é importante. Mas eu quero colocá-lo num contexto mais amplo, porque eu acho que o problema da universidade não é propriamente a eleição do reitor. Ele tem problemas maiores, mas eu acho que o foco na eleição dos reitores ajuda a resolver outras questões. Então, eu vou começar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Com essa pergunta, né? Por que nós queremos discutir eleições nesse momento ou em qualquer momento? E a gente pode até argumentar inicialmente que isso daí não é um assunto tão importante assim, porque, afinal de contas, a universidade tem uma escala de tempo que é muito maior do que as nossas vidas. Eu mesmo que estou aqui na USP vai fazer 39 anos, agora em setembro, mas eu não me considero mais do que um passageiro que entrou no ônibus e vai saltar no próximo ponto, né? Então, a gente precisa ter sempre isso aí em perspectiva, né? A universidade vai estar aqui daqui a 100, 200, 300, 400 anos, e o que vão lembrar desse período é o que a gente lembra da Sorbonne lá do século XVI, talvez, né? Então, a pergunta é o que nós podemos fazer que tem um alcance maior. E podemos pensar, por exemplo, peguei aí 50 anos como sendo um ponto de partida, a gente poderia perguntar como será a USP daqui a 50 anos, né? Em 2063, que tipo de universidade vai estar aqui, né? E que tipo de desafios ela vai ter que enfrentar. A nossa USP tem a opção de desafios. É provável até que em 63 os que nós temos hoje ainda sejam os mesmos, né? E eu espero que pelo menos os problemas tenham sido resolvidos, mas é bem possível que isso não aconteça se a gente olhar em retrospecto e comparar a USP de hoje com a USP de 50 anos atrás. A gente verá que muitos dos problemas não foram resolvidos e nós estamos vendo eles crescerem aí dia a dia, né? Então, é nessa perspectiva que eu quero colocar esse problema. E eu quero depois argumentar que a eleição de reitor é um passo importante para tentar criar uma agenda para a universidade.
Tá? Então, esse é o ponto que eu quero ressaltar. Quero também, antes de mais nada, enfatizar que eu não sou candidato a absolutamente nada. Né? Não estou aqui por causa disso. Estou aqui para a gente trocar ideias, para a gente entender melhor as coisas e ver que talvez o que a gente possa fazer. É um espaço bastante limitado para trabalho e eu vou, então, colocar as questões aqui em termos mais amplos. E eu vou ser muito breve. Tá? Eu quero falar 10 minutos para a gente poder fazer discussões maiores. Se alguém tiver depois pontos a levantar, eu poderei, tem até mais slides aí para mostrar, mas eu queria só levantar as questões para provocar uma discussão. A principal função aqui hoje, eu acho que é essa daí. Tá? Então, vamos ver quais são os... Tem que virar para lá. Isso. Que desafios a universidade tem? Tem muitos. Tá? Não cabe nessa tela aí, não caberia acho que em 3 ou 4 telas, mas a gente pode ver alguns que são os maiores. Tá? Um desafio, por exemplo, é o crescimento. A universidade tem que crescer, ela vai crescer com certeza, porque nós recebemos uma fração do ICMS, e o ICMS no longo prazo está crescendo. Então é certo que a nossa receita vai aumentar e a sociedade vai esperar que a gente produza mais em contrapartida. Então, isso não tem dúvida. Outra questão, então, aí nós precisamos ver como que nós vamos crescer, para que lado nós vamos crescer. Certo? Isso daí é uma questão importante. Estou colocando aqui pontos para depois todo mundo participar e poder levantar na parte de discussão. Outra questão, padrão de pesquisa. Todo mundo sabe disso daí. A USP cresceu, como todo o Brasil, muito em quantidade na pesquisa, a qualidade não acompanhou. E a gente precisa ter um salto também nessa direção. Todo mundo está esperando que a gente passe por um outro patamar. Como fazer isso? Então, esse é outro desafio. Nós também precisamos trabalhar, isso é uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, que a universidade, a missão dela é voltada para os seus estudantes. A universidade, a gente pode achar que a pesquisa que a gente faz é importante e assim por diante, mas o papel mesmo da universidade é formar bem seus estudantes. E ela rende muito mais nesse papel do que naquilo que seus docentes fazem. Certo? Eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar, porque eu vivi. Lá em São Carlos, quando eu entrei na universidade, como aluno de graduação, na década de 70, a cidade era uma cidade muito feia, horrorosa. Isso porque ela tinha sido rica no passado e depois ela teve uma decadência econômica, depois passou por um ciclo industrial. Então havia muitas casas antigas que tinham sido mansões no passado, e que tinham sido mal conservadas, algumas tinham sido reformadas, mal reformadas. E aí todos os estudantes diziam, olha, como é que pode ser que uma escola, uma cidade que tem uma escola de engenharia, que tem um departamento de arquitetura, e ninguém faz nada para melhorar a cidade. Isso daí ficou assim, eu me formei, passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos e continuava daquele jeito. Até que, por volta de 94, foi criado um curso de arquitetura na Escola de Engenharia. Hoje pertence ao Instituto de Arquitetura. Naquele tempo era parte da Escola de Engenharia. E aí, não imediatamente, mas quando os alunos começaram a se formar, eles começaram a mudar a cidade. Quem passa lá na São Carlos hoje vê uma renovação visual. Então, quem faz as coisas são os alunos, não são os professores. Então, isso a gente tem que ter em mente. E, por isso, a gente precisa trabalhar para fazer um bom ambiente educacional para formar nossos estudantes. Isso daí depende, cada unidade tem lá seu projeto acadêmico e tem sua missão nessa direção. Algumas delas querem formar, como a minha, por exemplo, quer formar estudantes pro próprio ambiente acadêmico. Mas tem outros que querem formar para trabalhar como engenheiros, como economistas, como advogados, médicos. E essas daí tem que ter um ambiente que eles aproveitem bem e quando se formem, levem para frente tudo aquilo que aprenderam.
Então é muito importante a gente ter esse ambiente. É um outro desafio, a gente ter um ambiente rico para isso. Em algumas áreas a gente tem um ambiente bom, em outras não tem. Se quiser, eu posso citar exemplos facilmente disso daí. Outra questão, aí é um problema que é um problema nacional. Nós não temos o senso de comunidade. Qualquer estrangeiro que vem aqui, sai, se ele for ter alguma perspicácia, ele percebe, já diz isso daí. Engraçado que aqui no Brasil eu não percebo esse senso de comunidade que tem em outros países. Então, a gente tem, assim, de maneira muito restrita, a gente procura ser individualista, às vezes estende o senso de comunidade para o grupinho ali com quem ele trabalha e tal, mas seria muito bom se a gente tivesse um senso que alcançasse a universidade toda. Não temos. E assim vai, tá certo? E o último item que eu coloco nessa tela é aquele que eu acho que é mais importante. Nós precisamos ter uma boa governança. Nós temos uma péssima governança. Dificilmente a gente acharia uma governança tão ruim como a nossa. Deixa eu ser bem claro, a palavra governança é usada em sentidos diferentes. Eu uso no sentido que é o mais específico, que é o sistema que uma comunidade usa para tomar decisões. Certo? É o conjunto não é a administração. A administração faz parte da governança, mas a governança é mais do que isso daí. Como é que a gente toma alguma decisão? E isso daí é esse ponto que eu quero bater. É um calcanhar de Aquiles nosso. Nossa governança é muito ruim. Nós não temos método para fazer bem isso daí. Algumas instituições aqui no Brasil têm. Por exemplo, no que diz respeito à análise de processos científicos, a FAPESP tem uma boa governança. Não é ideal, mas ela tem uma boa governança. A gente sabe que se a gente manda lá alguma coisa, aquilo vai passar pela mão de assessores, o assessor faz parte da governança. Ele não está no corpo administrativo da FAPESP, mas ele faz parte da governança. E isso daí tem todo um processo que é levado a tomar uma decisão. A gente não gosta, às vezes, das decisões que são tomadas, mas a gente tem alguma confiança no processo. Já no âmbito da universidade, nas questões mais importantes, essas que estão aí, eu não tenho confiança nenhuma. Como que a gente vai resolver qualquer um daqueles problemas que estão lá? Ou qualquer outro aí que vocês possam mencionar. Nós temos muita dificuldade em fazer isso. Não tem um sistema institucional para fazer isso. Então, o resultado é que essa aqui é só para ilustrar. Vaga no vestibular está associado ao crescimento. Tá? Mas eu não vou ainda entrar em detalhes sobre isso daí. A menos que alguém pergunte. Então, nós não temos mecanismos para tomar decisões coletivas, é uma maneira de colocar. Certo? Não temos como fazer isso daí. Então, aqui tem uma sugestão que eu peguei da internet, que foi feito por um grupo de estudantes na última eleição para reitor. E aí está um sistema que eles estão propondo para tomar decisões. Todo mundo vota em tudo que for tiver que ser decidido. Isso é péssimo. Não é por aí a solução do problema. Mas só como ilustração, seria uma maneira, talvez fosse até melhor do que o que nós temos agora, mas seria muito ruim. Então, o que nós temos agora é a seguinte, uma situação em que toda vez que tem que tomar uma decisão relativamente simples, é fácil porque a esfera executiva toma. O reitor, o diretor, às vezes o chefe de departamento, toma facilmente lá as suas decisões. Por exemplo, tem que construir um prédio. Ele vai lá, contrata, faz licitação, não sei o quê, e você tem o prédio no dia seguinte. Mas, e quando você tiver que fazer uma mudança mais ampla? Esse sistema não funciona. Porque aí o executivo tem 3 alternativas à sua disposição. Ele pode decidir pela comunidade sem consultar ninguém, vai lá e toma a decisão. Isso certamente causa problemas. Mas às vezes acontece isso, mas geralmente não acontece. O mais comum é que o executivo deixe o problema correr, porque não sabe resolver, não sabe como resolver, deixa lá quieto. E a terceira alternativa, que seria boa, seria a gente ter um sistema coletivo para tentar chegar num consenso, ou pelo menos chegar perto disso, de maneira que as decisões pudessem ser coletivas. É isso que está faltando. Certo? Bom, colocados esses problemas, então agora podemos falar da questão mais próxima de nós aqui.
Como eu disse, nós estamos numa escala de tempo grande. Veja lá, o ponteiro do relógio da universidade marca décadas, não horas. Né? Mas no que diz respeito a esses problemas que eu coloquei, nós precisaríamos ter mudanças grandes, né, que vão demorar gerações para serem implementadas. Com certeza, não vai ser nada rápido de resolver. Né? No entanto, tem uma questão que eu acho que é importante e é relativamente urgente, que é essa de mudar o sistema de escolha de reitor e vice-reitor. Por que eu acho que é importante isso? Porque, em primeiro lugar, isso daí vai motivar a pessoa que for escolhida para ela promover mais mudanças. Né? Se a pessoa for escolhida pelo sistema atual, a tendência dela é falar, vamos deixar correr como está, certo? E os problemas se perpetuam. Então, uma mudança dessa já traria algum impacto. Né? E a outra é que, para chegar numa decisão desse tipo, alguém tem que fazer alguma discussão. Né? Na escala de tempo que nós temos para resolver esse tipo de problema, essa discussão provavelmente teria que ser feita no conselho universitário. E já tem até uma proposta que já foi feita, então vou fazer um pequeno relato aqui do que aconteceu. Quando o professor Rotas assumiu, ele se propôs a trazer algumas questões importantes para debate. Né? Então essa daí era uma que aparecia. E ele fez lá em 2010, no final, acho que foi em outubro, novembro de 2010, ele fez um debate sobre essa questão da escolha do reitor. Na época, o representante dos titulares era o Renato Janine Ribeiro, lá da Faculdade de Filosofia, e ele fez uma apresentação muito, muito interessante, né? Colocando os problemas e fazendo uma proposta de como que a gente poderia encaminhar esse problema para uma solução. Isso no final de 2010. Em 2011 não aconteceu absolutamente nada. Né? Eu assumi a representação dos titulares em outubro de 2011. A primeira vez que eu fui lá, eu cobrei do reitor que precisaria voltar a discutir esse tema. Ele falou que sim, que haveria uma discussão no semestre seguinte, e houve de fato. Há quase um ano, em junho do ano passado, houve uma outra discussão, e naquele momento até pareceu muito claro que aquela proposta que o Renato tinha feito, de maneira um pouquinho mais aperfeiçoada ali, ela poderia ser implementada e levar para uma discussão que conduzisse a um resultado. Né? Se alguém quiser, depois eu posso descrever rapidamente como é essa proposta, mas ela é uma proposta muito inteligente, é muito interessante, porque ela permite que um grupo de 100 pessoas chegue numa conclusão sem ter que simplesmente chegar lá e sentar e falar, eu vou votar alguém. O sistema normal do conselho universitário é alguém chegar lá e trazer uma proposta pronta, né? E aí um fala, outro fala, tal, e no fim o reitor diz, então vamos votar, sim ou não? Né? Alguém vota lá, sim ou não. Quando muito tem alguma pequena alteração que alguém propõe, frequentemente essas propostas não são aceitas, né? E acaba a gente recebendo uma proposta engessada. Né? Esse sistema que o Renato tinha sugerido tinha esse grande mérito de permitir que as pessoas fossem agregando ideias aos poucos, sem, então, você partir de uma pré-definição daquilo que você queria. Tá? E aí você poderia fazer a votação e podia ter várias escalas. Podia dar o resultado desde ficar como está agora, até chegar num ponto que fosse, por exemplo, eleição direta. Tá? E aí o Conselho Universitário teria a oportunidade de discutir isso daí. Isso foi há um ano. E a gente esperava, na época muita gente se manifestou e havia a expectativa de que no segundo semestre do ano passado, 2012, houvesse uma sequência que a gente já pudesse pôr em prática aquela proposta e chegar numa solução. Mas não aconteceu absolutamente nada, né? Passado um ano. E pior do que isso, é até difícil de reclamar, né? Porque o Conselho Universitário agora tem um sistema de comunicação dos membros que tem um tempo limitado. Né? Então, quando começa um falar, outro fala, deu uma certa hora,
para a reunião e quem ficou passa para a próxima. Tá? Isso daí vai acumulando. Então, nem reclamar, não tem tido muita oportunidade para fazer isso. Né? Mas, tá bom. Eu queria, então, parar nesse momento. Que horas são? 10 para 3. Passei 5 minutos de onde eu queria, certo? Mas, acho que vou parar aqui. E aí, vamos começar uma discussão. Gostaria de ouvir as opiniões. Depois eu posso apresentar mais, falar mais, como vocês quiserem. Bom, gostaria de te ver de volta. Queria lembrar 2003. Houve um ano de trabalho, um trabalho insano, coordenado pelo professor do qual eu participei, no CO, né, sobre fundações, que é outro tema tão ou mais espinhoso que eleição de reitor. O que me preocupa muito dentro da universidade, e eu vivo a universidade minha vida inteira, só fazendo um pequeno parênteses, eu entrei com 12 anos no colégio de aplicação, no primeiro ano do ginásio e nunca mais saí. Me aposentei agora com 37 de docência. Saí fora sexta-feira agora. Então me sinto à vontade para falar, porque não tenho mais interesse nenhum, embora vá ficar na medicina como é que chama? Sênior. Mas o que me assusta é que se fala, ou contra ou a favor, não importa. Mas fala, chega uma hora, se abafa e o assunto morre. Ok? Se abafa, tá certo. O sistema de escolha de reitor tem uma coisa que acho que eu vou ser linchado por alguns aqui. Mas a gente não pode brincar de bater chapa e eleger. Tem que ter um caráter meritório. A universidade não é política para votar em corrente política, coisa do gênero. Muito embora ultimamente tenha acontecido muito disso. Né? Agora eu queria saber do professor, vai ser mais um assunto fundações? Tá certo, tá bom, muito bem. Como nem todo mundo sabe aqui o que é o assunto fundações, a que o Moacir se refere, vou fazer um breve resumo. 2003, né, que foi, Moacir? Isso, teve um grupo de 40, havia ali docentes, servidores técnicos, administrativos, alunos, havia representante da DUSP, havia representante das fundações. Então, um grupo de 40 pessoas se reuniu durante todo um ano e meio, foi. Quase toda semana havia uma reunião, já estava marcado, quarta-feira à tarde, a gente se reunia, e nós fizemos um debate sobre esse tema, e no fim foi feito um documento fazendo uma recomendação. O debate foi muito frutífero, é uma coisa que eu acho que poderia ser até servir de modelo para outras discussões. Mas o mais importante que o Moacir está levantando agora é que, uma vez feito essa recomendação, isso foi para o Conselho Universitário votar. E o Conselho Universitário, teve uma sessão aberta do Conselho Universitário, foi lá no Anfiteatro Camargo Guarnieri, lá em São Paulo. E, começou uma apresentação da proposta e tal, mas aí, como era aberta, veio um número muito grande de estudantes, ponto que não cabia gente já lá no anfiteatro. E, num certo ponto, começaram a insultar o reitor, ele ficou mordido e encerrou a sessão, e dali para frente não mais se falou sobre esse assunto. Então, o Moacir está pessimista, é isso daí. O Moacir participou desse grupo, deu uma contribuição muito importante, ficou frustrado com o resultado, e ele está pessimista. Olha, Moacir, eu não sei se vai ser ou não, pode ser que seja, mas de qualquer maneira eu acho que a gente precisa discutir e tentar lutar para que não seja. Se a gente falar está tudo muito bem, então aí sim vai ficar desse jeito.
Luiz, a pergunta do Moacir parece remeter a um ponto que acho que você já tocou uma vez, num outro debate, que parece que a gente tem uma certa falta de maturidade para discutir os temas que são difíceis, né? Rapidamente se radicaliza para um lado para o outro e a questão não avança. E ficar parado é pior do que qualquer passo, né? Então, no caso das fundações, o fato de a discussão não ter avançado, se eu não me engano, levou ao não credenciamento das fundações que estavam por aí. Elas se afastaram da universidade, elas não deixaram de existir, elas continuam existindo, mas a universidade que tinha benefícios com a existência dela perdeu esses benefícios. Quer dizer, eu me lembro que o fundo de pesquisa, se eu não me engano, acho que na sua época, né, ele tinha uma dotação que vinha da receita das fundações, que cessou, né? Acho que você era o pró-reitor na época, se eu não me engano, né? Ainda acho que tem uma receita, né? Mas acho que é menor porque... Mas acho que esse é um ponto, né? Quer dizer, a gente não consegue ter uma maturidade, eu não sei, aí para discutir. Eu não sei como é que se resolve isso. Acho que tem mais uma pergunta da Ângela lá. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, primeiro se o senhor poderia apresentar... O senhor não, por favor, você, porque eu não tenho canal. Se você poderia apresentar em linhas gerais, ou a gente ter acesso, eu cheguei a conversar com o Renato na época da proposta dele, mas não vi nada pronto no final. E aí, qual seria a proposta dele? Isso, qual seria a proposta? Tá bom, eu tenho aqui na tela. E a outra coisa é uma questão que eu acho que está amarrada, a questão da eleição do reitor, que é com o conselho universitário que nós temos, nada acontece se o reitor não quiser. Quer dizer, nem reunião do conselho mais a gente tem, né? É uma quando ele quer. Então, quer dizer, que universidade é essa que nós estamos vivendo? Tá bom, muito bem, tá certo. Então vamos por partes. O primeiro comentário, um contra-comentário que o Bafa falou, né? De fato, nós temos, eu acho, nós temos muita dificuldade em discutir. Né? E, nesse sentido, eu tenho uma proposta, que até já levei para o reitor e para outras pessoas. A minha proposta é que a gente tivesse um sistema institucionalizado para discutir problemas complicados. Tá? Vou caricaturar um pouquinho aqui, dizendo assim, se alguém tem pensa numa coisa que é um problema importante para a universidade. Né? Essa pessoa tem um guichê, onde ela vai lá e entrega aquele problema. Do outro lado do guichê tem uma pessoa que olha e fala, não, esse daqui é um problema segunda categoria, vamos deixar de lado. Ou então, não, esse problema realmente é um problema sério. Então, nesse caso, monta-se um grupo para discutir. Podia ser um grupo como esse grupo das fundações, tá? Que funcionou muito bem. Eu participei, o Moacir disse que eu presidi, mas eu, de fato, eu era um mero espectador. Né? Minha função lá era controlar os tempos, estabelecer regras, tudo. Eu fiz uma apresentação lá mais para estimular as pessoas, num certo momento, mas o que eu vi é uma evolução. Isso é um depoimento que eu acho que precisa ser feito, porque a gente acha que é impossível. E quando foi feito esse grupo, muita gente falou, olha, esse grupo aí não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? É um grupo de 40 pessoas, com visões muito diferentes. Eles, por mais que conversem, vão perder o tempo de ficar lá batendo papo e, no fim, não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? A primeira reunião parecia confirmar isso daí. Né? Pessoas chegaram lá, algumas queriam controlar os sistemas, outras já vieram com a ideia de que aquilo lá era uma maneira de a reitoria impor a ideia dela. Então, a primeira reunião foi bastante ruim, mas, aos poucos, as pessoas foram ganhando confiança no sistema, porque nós estabelecemos as regras de que todo mundo ali seria tratado do mesmo jeito. Então, o aluno, quando falava, né, ele tinha os mesmos direitos de tempo, de atenção, que tinha o professor mais graduado, que falasse também. Né? E eu só garantia isso daí. Aos poucos a coisa foi evoluindo. No final, nós não chegamos num consenso, mas quase. Né? Das 40 pessoas, 30 tinham consenso. Os alunos, eles estavam bem favoráveis, e de fato, quando a gente conversava individualmente com eles, eles diziam, olha, nós estamos muito satisfeitos com isso tudo. Né? Só que a gente não pode ir lá na Assembleia e falar isso, porque seremos linchados. Né? De forma que... então, eles acabaram fazendo um relatório que eu acho que bastante também
concreto, bastante objetivo, mas escrevendo a vista deles, a visão deles do problema. E a DUSP fez lá o seu relatório também. Tá? Mas fora isso daí, houve um consenso. Então foi uma experiência muito boa. E não há nenhuma razão pela qual a gente não pudesse repeti-la para qualquer um desses problemas que eu listei ou qualquer outro que aparecesse aí na praça. Tá? Então isso é possível, mas precisa ter alguém que levante essa bandeira e queira levá-la em frente. Né? Com isso a gente poderia resolver várias questões. Agora vamos ver a questão da proposta que o Renato fez. Eu perdi aqui o ataque. Bom, aqui, eu vou pular isso aqui, porque essa é a proposta dele. Olha, então, o problema, só para recordar, né, o problema é que cada membro do Conselho Universitário, quando vota, ele vota sim ou não. Né? Então, não tem jeito de você fazer uma escolha com várias opções. Você precisa votar sim ou não. Né? Então, em função disso, a proposta que apareceu é de um chamado processo de decisões sucessivas. Né? Que é assim, você vota toma uma decisão, vota, e a partir daquilo você tem consequências. Tá? Então vamos ser um pouquinho mais específicos. Nós temos agora o sistema, que todo mundo acho que conhece. Alguém não sabe como é o sistema de eleição atual, em 2 turnos? Não, acho que não preciso descrever aqui. Tá? Então nós temos um sistema atual. Então a primeira questão seria, vamos manter o sistema atual ou vamos mudar? Tá? Então, discute-se essa questão, põe-se para votar, e nessa votação, então, se decide, não, vamos mudar. Então, se vai mudar, a primeira possibilidade seria passar por um sistema que na prática, igual ao primeiro turno de agora. Né? No primeiro turno de eleição, votam todas as congregações e vota o Conselho Universitário e os 4 conselhos centrais. Então, só que o primeiro turno, atualmente, não tem, é uma ficção, né? Porque ele a gente vota, escolhe lá meia dúzia de candidatos, né? Pode escolher até 8. Na prática, sempre tem 6 ou menos candidatos que são viáveis. Né? Então, você está votando numa coisa que não tem nenhuma consequência. Né? Porque esses 8 primeiros vão para cédulas de eleição do segundo turno. Mas isso, na prática, é como se não tivesse nada. Funciona mais como uma pesquisa de opinião pública, né, para saber mais ou menos o que as pessoas pensam. Mas ninguém dá muito valor para isso. Aí vai para o segundo turno. Então a ideia seria trocar, não ter mais o segundo turno. O primeiro turno tomaria a decisão final. Isso é uma possibilidade, não é a única possibilidade. Mas nessa fase da votação, votar-se-ia dessa maneira. Tá? Então, primeiro, vamos manter a atual ou vamos passar para o próximo, que seria eliminar o segundo turno e ficar com a decisão do primeiro turno. Tá? Aí, bom, digamos que passe essa possibilidade. Então, agora vamos refinar a possibilidade. Né? Que jeito? Bom, por exemplo, pode aumentar isso daí incorporando os departamentos, os conselhos de departamentos. Poderiam juntar-se as congregações para votar, para ter um colégio maior. Né? Então, passou isso daí. Então, aí vamos para a próxima, que seria, aí acho que é eleição direta, mas talvez tenha algum passo intermediário. Né? E aí, então, você vai até um certo ponto que o conselho vai aprovando, e chega num certo ponto, para, e aí você tomou aquela decisão. Depois que você tomou essa decisão, aí você volta e vê outros detalhes. Né? Por exemplo, deixa eu ver, nós temos aqui. Então, isso é que eu acabei de escrever. As outras questões têm que ser decididas. Né? Nós vamos ter chapas, reitor e vice-reitor, vamos ter eleições separadas. Né? Essa questão nunca foi muito importante, mas agora está se tornando importante. Então, é uma questão que tem que ser decidida. Né? Aí tem a proposta, será que os pró-reitores poderiam já entrar na chapa? Quer dizer, o reitor chegasse e já falasse, se eu for lá, eu vou ter fulano como vice-reitor e Beltrano como pró-reitor de pesquisa, de pós-graduação e assim por diante. Né? Tem uma chapa completa. Isso aí tem vantagem e desvantagem, mas pode se discutir e votar. Né? Outra questão que apareceu,
Tem gente que diz o seguinte, olha, um dos problemas que tem a nossa eleição é que candidatos potencialmente fortes acabam não concorrendo, porque é um processo que demora muito tempo, né? Você tem dificuldades de partida para fazer isso, e a pessoa às vezes seria um bom candidato, mas ela nem pensa nisso, porque fala, isso daqui não é para mim. Né? Então, se tivesse uma comissão eleitoral que chamasse as pessoas que acha importante, isso poderia mudar um pouquinho o quadro. Né? Não estou defendendo essa proposta, estou colocando ideias que apareceram. Né? Aí depois, então, que atribuições teria essa comissão? Ela simplesmente vai organizar as coisas, ela vai fazer esses convites, ela vai fazer um relatório recomendando nomes, tem várias alternativas. E daí tudo poderia ser discutido. Outra questão, os candidatos devem se desincompatibilizar antes de começar a concorrer. Né? Isto é, um pró-reitor, um vice-reitor, ele pode concorrer na situação atual, em que ele tem à sua disposição mecanismo que outras pessoas, meros mortais, não têm. Né? Então, essas questões todas aparecem. E a outra questão, que também no passado nunca foi importante, mas agora se tornou importante, é essa questão se temos que ter uma lista tríplice que vai para o governador ou não. Certo? Isso daí também é um ponto, claro, que tem que ser debatido. Né? E tem questões aí se a gente pode, não pode, que vantagens tem, tudo isso a gente pode discutir, mas tem essas possibilidades. Tá, então essa é a proposta que o Renato trouxe, acho que com pequenas modificações, é basicamente essa a proposta que ele trouxe, e era o que se tinha em mente. Isso daí poderia, numa reunião do CO, poderia resolver o problema de uma vez. Certo? Se vocês quiserem palpite sobre o que eu acho que passaria e o que não passaria, posso até dar, mas acho que tinha uma outra pergunta, né, sobre o conselho universitário. Tá bom, então isso daí é uma coisa também que precisa ser esclarecida. Né? O conselho universitário, atualmente, todo mundo sabe, é composto por... tem um diretor de cada unidade, tem um representante da congregação de cada unidade, e depois tem representantes das categorias, são 3, e depois tem representantes dos estudantes, representantes dos servidores, e tem representantes de algumas entidades, como a Fiesp, a FAPESP e assim por diante. Ao todo dá cerca de 115 membros no Conselho Universitário. Né? E o Conselho tende a ser extremamente conservador. Né? Dificilmente faz grandes mudanças e, principalmente, dificilmente faz alguma coisa que o reitor não quer. Né? Então, difícil de fácil fazer uma mudança muito ampla. Né? Agora, ano passado tinha um clima, pelo menos parecia muito claro, tinha um clima para alguma mudança, tinha. Né? Isso daí, acho que já uma pequena mudança já seria bem melhor do que ficar como é que está. Como? Qualquer pequena mudança poderia, né? poderia ajudar muito, eu acho. Tá certo. Marcelo. Algumas coisas, acho que a questão da lista tríplice é um pouco mais complicado, porque acho que tem envolvimento com a parte política mesmo, externa à universidade. Né? Essa vai ser mais difícil de mexer depois, isso, acho. Né? Mas pensando na parte mais interna, talvez, não que devamos perder a nossa individualidade, nada disso. Mas acho que a gente tem que também ver como é que é feito em outros locais. Sim. Né? Nós temos exemplos de outras universidades que têm outros sistemas para se fazer a eleição, também a eleição em alguns casos de reitor, e eu não vi até agora muito assim dessas comparações para a gente tirar o melhor proveito das experiências que já foram vividas. Né? Eu posso falar uma primeira coisa. Isso. E a segunda coisa é isso. Envolver a mudança do processo eleitoral aí para reitor é muito importante, mas acho que o outro passo que tem que ser bem atacado é a questão da estrutura do poder geral, né? A composição do CO, como foi dito. O CO, da forma que é atualmente, e as decisões que lá, quando são tomadas, de alguma forma, acho que impedem muito o nosso desenvolvimento verdadeiro acadêmico. A coisa fica muito na questão política, por exemplo, algumas pequenas mudanças, até às vezes estruturais, que envolvem realmente finalidades acadêmicas para uma melhor gestão e melhor desenvolvimento, são travadas por causa da estrutura atual de poder na USP. Né? Então, acho que não só o reitor, mas o CO é o ponto... O CO é um reflexo, né? não é o problema, né? É um reflexo dessas questões. Mas vamos ver mais perguntas, depois a gente passa uma rodada. Fala,
concordo. A Ângela colocou uma coisa importante, assim, mas eu fiquei otimista quando eu ouço do Bafa que o Instituto é um dos institutos importantes de pensar na universidade, assume levar essa discussão, né, aqui em Ribeirão Preto. Imagino que será o primeiro dos pontos, mas provavelmente vai acontecer nos diversos campos. Isso é uma coisa, principalmente sendo aprovado pelo Conselho Gestor, então tem um apelo importante. Pô, se há um consenso que o reitor trava, e é verdade, ou seja, todo mundo pensa, tem quase absoluta certeza que teríamos mudança, e que a mudança caminharia mais ou menos para aquele lado. Ele sinalizou, inclusive, isso, colocou até na rádio USP, blá, 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 aquelas coisas todas, e de repente parou. Né? E aí não houve manifestação contra, não teve estudante reclamando, parou-se por motivos, obviamente, que talvez uma hora fique mais claro, mas que deve ter um motivo, tem. E minha colocação é assim, nós temos que encontrar maneiras de destravar essa discussão que começou e estava indo razoável. Ou seja, o IAA eu acho que é uma. Certo? Se todos os titulares se manifestarem de uma maneira muito veemente, que é importante se discutir isso, na universidade, essa estrutura na USP tem importância grande. Eu não sei aí, não tenho clareza, mas se nós encontrarmos um canal ou através de um documento, né, e aí eu acho que os nossos representantes hoje têm muita legitimidade, né, pelo trabalho que fez historicamente, o que eu falo olhando para você, né, não sei se nós não deveríamos tentar, né, porque o que eu vejo não público, mas atrás das portas, são coisas muito complicadas do que se propõe. Né? Então eu acho que essa discussão é fundamental. O EA está colocando ela agora não mais pessoas, assim, um dos principais institutos de pensar a USP está trazendo a discussão, ou seja, aí eu acho que agora toma uma discussão até institucional, né? O próprio instituto da USP está trazendo a discussão. E eu acho que os representantes, né, não estou colocando batata quente na mão dos nossos representantes, não, mas eu acho que por aí nós temos que encontrar um jeito, porque do contrário, fica de uma maneira espontânea, no Conselho Universitário não vai acontecer. É porque lá quem faz a pauta é o reitor. E ele não manifestou nada sobre que não pretende discutir, mas os sinais estão aí. Sim. Tem, em cima do que o professor falou, tem um outro problema. Eu já falei isso uma vez, e se não me engano foi você que quase mandou me linchar, né? Quando eu falo que a USP tem 5 unidades. Direito, as Arcadas, a Casa de Arnaldo, a Poli, a Luiz de Queiroz e o resto. Eu fui durante 2 anos representante dos associados no Conselho Universitário. E deu bem para ver, quando essas 4 unidades fecham juntas e não querem, nada acontece. Isso é assim desde 1934. Né? E, infelizmente, eu não vejo perspectiva de mudança se o resto, a 5ª unidade, não se unir para... Queria que o senhor falasse disso. Tá bom. Então temos 3, deixa eu falar, senão eu esqueço alguma pergunta. Né? Então, a primeira questão, como é o processo eleitoral nas outras universidades? Então, vamos ver, as federais. As federais, elas seguem a lei das diretrizes de base, formalmente, certo? Significa que é um processo de votação em que 70% dos votos é dos docentes, 15% dos estudantes, 15% dos servidores não docentes. Né? Isso formalmente. Na prática, tem muitas que têm um acordo coletivo em que é feito um plebiscito, uma votação extraoficial, uma consulta, né? E aí o resultado dessa consulta é aprovado. E aí, conforme a universidade, o sistema é um pouco diferente. Como algumas dão consulta, todo mundo tem o mesmo peso, outros dão mais peso para os docentes, outros seguem a diretriz de base e assim por diante. Né? A Unicamp tem um sistema que é também como o da diretriz de base, mas tem uma coisa curiosa, que é assim: os docentes têm 70% dos votos, tá? Os estudantes têm 15% e os servidores não docentes têm 15% também. Tá? Mas, para efetivar o seu peso, você precisa votar.
Né? Na prática, o que acontece é que os estudantes acabam tendo 2% só do peso eficaz, porque pouca gente vota, né? Os servidores, eles votam em peso, então é o voto deles que acaba decidindo a eleição, como aconteceu dessa vez. Como? Performance lista tríplice, exatamente. E foi o que aconteceu nessa eleição aí, né? Entre os docentes ganhou um candidato, entre os servidores não docentes ganhou outro, e esse que ficou em primeiro lugar e acabou sendo escolhido pelo governador. Né? Como? Isso bom. Na Unesp é parecido, só que a Unesp acho que não tem essa história do piso. Né? Se tiver 10 estudantes que votam, eles têm os 15% do voto. Né? Mas, são essas as diferenças. Agora, tem problemas práticos com esse sistema de eleição assim, quase que direta, porque um candidato precisa ficar 2 anos trabalhando só em cima disso daí. Né? Então, esse é um ponto negativo, né? Que você acaba afastando muitos candidatos que poderiam ser bons, porque a pessoa fala, não vou ficar 2 anos aí fazendo uma discussão. Claro, no campo tem até faixa como candidato, não sei o quê, né? Mas pessoas com bom perfil, às vezes não concorrem por causa disso daí. Não, as grandes universidades centenárias, elas têm em geral elas têm um conselho. Elas têm um conselho de busca que faz um trabalho preliminar, mas quem decide seria o conselho curador. Né? Todas elas têm um conselho curador e elas escolhem. Né? A exceção acho que na Alemanha, acho que é de Berlim, que quem escolhe é o Senado. Mas em geral, nos Estados Unidos, o normal é o conselho curador. Então, é bem restrito. Né? Agora, eles não escolhem normalmente um membro da comunidade. Eles quase que sempre vão pegar uma pessoa de fora. Né? E a missão do reitor não é acadêmica, a missão do reitor é trazer dinheiro para a universidade. Certo? Então, é um sistema bem diferente do nosso. Os reitores são valorizados por isso. Daí, estudei em Cornell, o reitor quando eu saí de lá, foi em 80, já tinha um reitor, e ele ficou até 5 anos que ele se aposentou. Né? Ia indo muito bem e tal, trazia muito dinheiro, então ele ficou lá. Então é um sistema bem diferente do nosso. A proposta do João, interessante. Né? Como é que... Fernando, como que poderíamos ter um abaixo-assinado? Isso daí é possível, acho que até levaria o tema para discussão, mas dificilmente passaria alguma coisa sem não pode fazer barulho, mas acho que a eficácia é pequena, porque você imagina o seguinte, nós temos 115 membros no Conselho Universitário. Para fazer uma mudança no estatuto, você precisa de 2/3 dos votos, que dá uns quase 80. Né? Bom, então basta que... Bom, aí outra coisa, dos 115, melhor caso que eu já vi foi aparecer lá 105 pessoas, mas dificilmente vão mais do que isso daí. Né? Então, se você tiver 25 pessoas que sejam contra, você já bloqueia qualquer coisa. Né? E isso daí, se o reitor não quiser, ele facilmente consegue 25 votos contrários. Então, assinou. E ele vai ser contra é só para discutir, né? Não é para votar. Tá, eu acho que tem um poder nos diretores e representantes de idade que é forte. Imagina a minha faculdade, se 100% das pessoas titulares, 80%, assinarem um documento deste, olha, queremos que se discuta. Né? A proposta foi levantada, foi discutida e de repente morreu.
O diretor vai falar, quando for falar com ele, fala, puxa vida, todo o pessoal que participa da minha congregação está a favor da discussão. Ele vai ser totalmente contra. Não é fácil, acho eu. Né? É possível, a gente pode tentar fazer isso daí. Como? Precisaria ter uma mobilização, tá certo? Eu sozinho não consigo fazer isso aí. Precisaria ter gente que ajudasse, mas a gente poderia fazer. O Fernando falou sobre o IEA, eu queria dizer que isso é uma iniciativa do nosso polo, tá? Nós é que estamos organizando essa discussão aqui, tendo em vista que, como várias pessoas de diferentes unidades me procuraram, eu achei que aqui era o local adequado, tá certo? Márcio. Peraí, tem uma pergunta do Moacir aqui ainda. A segunda pergunta do Moacir, né? O Moacir fala dessas unidades. Eu acho que isso aí no dia a dia não é. Acho que não. As unidades, elas. Bom, em primeiro lugar, depende da situação, né? Porque atualmente isso que você diz é mais verdade, né? O reitor é de uma dessas unidades. Então, os 4 fecharam com o LC, justamente foi uma. Eles acharam que estavam perdendo poder, né? Então acho que foi uma maneira de tentar fazer reverter. Né? Isso. Pois é. Mas, pois é. Então teve um momento que isso é verdade. Mas agora a prática da USP é que o reitor, não é o atual reitor, estou falando do reitor em geral, né? Ele tem poderes absolutos. Faz o que bem entende. Né? Qualquer reitor é um sistema parecido com o que tinha lá na Grécia Antiga, lá, a tirania, que você escolhe a pessoa e dá para ela plenos poderes durante algum tempo. Né? Não é só o do reitor, o presidente da República aqui no Brasil é a mesma situação. Não tem diferença nenhuma. Só que não é uma coisa perene, ela acaba depois de um certo tempo. Mas naquele tempo a pessoa tem plenos poderes. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre esse macroprocesso. Né? Eu vou partir de uma colocação que o senhor falou. Nem sempre as pessoas que poderiam ser ótimos candidatos a reitores se apresentam. Né? Eu já vi muitas eleições serem ganhas por pessoas que têm muita vontade de tomar o cargo, a despeito de qualquer competência, mas elas se apresentam como muito dispostas tal, e a comunidade acaba por elegê-las. Isso é comum no nosso meio político, aí, nas eleições ordinárias. Aí, você pessoas completamente desqualificadas, mas que fazem um barulho danado e que acabam recebendo a atenção da população. Né? Então, eu queria saber o seguinte, nós estamos discutindo um processo de eleição de reitores, é uma dúvida que eu tenho. Né? Portanto, a questão básica que me vem é o seguinte, no que o processo atual é falho e no que a gente precisaria melhorar esse processo para que o produto, processo eleitoral, para que o produto dele efetivamente fosse melhor, porque eu posso fazer uma eleição direta e escolher uma pessoa que talvez não seja o melhor reitor, mas sim um que é muito popular, alguma coisa assim, né? Então, sob o ponto de vista de processo, tudo bem, o processo atual não agrada muitas pessoas, tem problemas, essas coisas todas, mas o que poderia ser agregado, imagina que tivesse uma varinha de condão, que parecia um processo, para que o reitor escolhido fosse eventualmente melhor. Ou é o contrário, quer dizer, a gente teria que garantir mecanismos para que pessoas competentes, pessoas que realmente poderiam abarcar com os anseios de toda a comunidade, fossem efetivamente levadas a um momento de decisão. Entendeu? Essa é uma coisa. Tá bom. Porque isso acontece na política. Né? Isso, a gente tem pessoas extremamente competentes no Brasil que não se apresentam e a gente continua sendo, em todas as esferas do poder, comandados por pessoas que têm um potencial menor, mas que apresentam. Né? Então, como ultrapassar essa barreira de aumentar o conjunto de pessoas que estariam efetivamente candidatas? Tá, deixa eu responder diretamente essa pergunta, porque acho que ela é questão-chave. Né? É justamente essa segunda alternativa que você colocou. Isto é,
Nós queremos ter um processo que estimule os candidatos potencialmente bons a concorrer. Tá? O atual não é assim. Por que não é assim? No sistema atual, é uma cultura, parte do conhecimento comum, todo mundo. Como é que é? Exatamente. É a questão que todo mundo sabe, é isso aí. Ó. Tem 5 pessoas que têm chance de ser eleitas. Tá? São os 4 pró-reitores e o vice-reitor. Tá? Tivemos uma exceção na última eleição, mas isso foi porque a última eleição foi completamente fora do padrão de várias maneiras. Tá? Depois posso entrar em detalhes sobre isso daí. Mas o normal é isso daí. São essas 5 pessoas que têm chance de ser eleitas. Por quê? Um pró-reitor, ele, no sistema atual, que tem 300 e poucos eleitores, ele já sai com cerca de 50 votos que são do seu conselho. Tá? Depois ele é conhecido porque circula pelas unidades, então ele tem grande poder para chegar lá. Tá? Qualquer pró-reitor é sempre candidato fora. Uma pessoa que está fora do círculo dificilmente tem chance. Tá? Na última vez, houve porque o Glaucius era presidente da Comissão de Assuntos Acadêmicos e tinha muita força naquele momento. Então, isso daí foi o que fez com que ele se elegesse. Tá? Mas, então, se você chegar para uma pessoa que não está lá, não faz parte desse quadro de 5, e chegar e falar, olha, você quer concorrer? Tá? Você precisa ser muito persuasivo, porque essa pessoa tem quase certeza que ela vai gastar um tempo enorme e não vai conseguir nada. Então, por isso que precisa mudar. Tá? Então, para mudar, a primeira coisa é pensar nisso, nessa pergunta que você coloca. Como que a gente tem que mudar para que pessoas competentes e que poderiam ser bons reitores e que têm boas ideias acadêmicas possam, e que não sejam desses 5 pessoas, possam ser motivados a concorrer. Certo? Eu acho que esse que é o ponto básico que tem que ser considerado. Certo? Isso, pois é. No sistema atual você não vai conseguir isso de jeito nenhum. Né? Não vai. Mas aí, então, a gente está fadado ao continuismo, porque como é que são escolhidos os pró-reitores? Então, é isso aí. Porque isso, só eles são candidatos. E teria que ter uma ruptura ao longo do processo. Então, você pode ter um pró-reitor lá que seja um bom candidato, sem dúvida nenhuma. Isso aí pode acontecer. Né? Eu acho que, por exemplo, o Zago seria um excelente candidato. Mas isso é uma circunstância pontual. De vez em quando acontece isso. E de qualquer maneira, você poderia sempre ter gente muito boa, está fora do circuito e que não entra. E talvez aí sejam os melhores, são pessoas que nunca se interessaram muito por esse tipo de atividade. Né? É o negativo daquele político de que você estava falando. Né? Então, seria bom se tivesse gente, e pelo menos estimularia um debate. Eu gostaria de voltar no sistema que está sendo discutido. Hoje, na USP, nós temos eleições muito parecidas com as eleições políticas normais. Com voto, com candidatura. Quer dizer, eu acho que o que o professor falou sobre a parte meritória deveria ser o mais importante. Sim, porque a pessoa que vai ser o presidente, ser o reitor, é a imagem da USP que ele vai representar. Então, o que eu estou percebendo e quem vota nessas pessoas são pessoas que compõem o CO, que foram levadas lá por outros professores. Então, nós temos um perfil mais ou menos dentro da USP que está mudando. Em primeiro lugar, eu acho que a escolha do reitor deveria ser menos político, porque o próprio fato da pessoa se candidatar já indica uma politização você ter voto, teria que ser uma coisa mais ou menos natural. Quer dizer, a comunidade reconhece aquela pessoa como um líder.
Sim. E por processo meritório, quer dizer, a pessoa é conhecida não só aqui, mas lá fora. Né? Então, isso daí me parece ser natural, como é natural nas outras universidades. Então, quando uma unidade ela escolhe o seu diretor, é porque ela tem aquele mérito dentro da unidade dela. E hoje, é o governador que decide as coisas, é uma figura política que decide. Então, não é por mérito, não tem nada a ver com a pessoa representar a universidade. Tem a ver com se é amigo do governador ou não. Ou amigo do reitor ou não. Quer dizer, como quebrar isso? Na verdade, a discussão de escolha do reitor não é só o voto. Quem tiver mais voto, quem tiver... Não a democracia, eu acho que a democracia dentro da universidade é um pouquinho diferente da democracia da política, de você escolher um político para... Né? E ela está refletindo, na verdade, o perfil da universidade. Então, se a gente tem um reitor ou uma pessoa que está representando a universidade que foi votada, nós temos mais ou menos um perfil aqui dentro. Nós precisamos pensar também na gente que está elegendo, né, que está votando nessa pessoa. Então, eu queria saber, assim, alguma proposta concreta, né, de como que quebrar isso daí, como que separar a parte política. Quer dizer, eu sou amigo do governador, então vou ser reitor da universidade. Então tem um interesse político por causa de voto, a universidade toma um rumo por algum projeto político que existe, de repente. Quer dizer, qual é o interesse? O interesse é da universidade? Então, eu acho que isso que nós temos que discutir também. Quer dizer, não é só eleger o reitor. É como que é a política quer dizer, como que vai ser a USP daqui 50 anos, né? Se a gente continuar elegendo o reitor via governador. Bom, na prática, o governador, eu não sei nesse último caso, ele tem participado pouco. Né? Geralmente o governador escolhe o que a comunidade apresenta. Agora, também é curioso que isso que você diz é exatamente o que o Estatuto determina. Né? Só que na prática não funciona. Porque o Estatuto coloca, olha, tem o primeiro turno, as pessoas que forem bem votadas no primeiro turno vão para o segundo. Certo? Então você poderia imaginar uma situação em que a comunidade se erguesse e falasse, vamos lá pegar o Rodinei para ser o reitor. Né? Ele não quer, mas vai assim mesmo. Aí ele teria lá, dos 1.500 votos, ele tem 1.200 votos, né? Vai lá e... tem uma boa chance de ser eleito. Agora, na prática, isso daí é muito difícil imaginar que aconteça. Sim, claro. O pessoal do interior não conhece metade de São Paulo. Eu fui de São Paulo 20 anos antes de vir para cá e a gente não sabe. Tem gente, tanto São Paulo não conhece o interior, como o interior não conhece São Paulo. Como divulgar? E uma segunda pergunta, o que a gente quer para reitor? O acadêmico ou o administrativo? Que é muito difícil você conseguir as duas coisas. Hã? É difícil, mas não é impossível. Eu queria retomar a questão que deu do colega e que eu acho fundamental, e aproveitando que o professor já entrou no gancho, eu queria comentar. Ele falou muito num ponto que é mais discutido quando sempre corre uma eleição, seja de diretor, seja de reitor, é o caso de ter uma lista e muitas vezes a escolha não foi realmente por onde a pessoa se coloca, escolhe por mérito e ocorre uma campanha política e alguém se apresenta como candidato. Não seria o problema da comunidade não se manifestar? Seria esse o problema? Porque se aparece um candidato e ele vai fazendo sua campanha, para acontecer como é o estatuto que você colocou, como ele colocou, talvez falta mais a comunidade se manifestar também sobre a escolha e não esperar a candidatura. O outro ponto é essa dissociação entre os campos. Eu vejo um afastamento tremendo. Eu já até comentei, brincando uma vez com o próprio Zago e outros colegas, vamos colocar ônibus, transporte para misturar esses campos em cursos, não só a distância, porque
A USP é uma só, mas parece que existe 5 USP, 4 USP, porque só na hora de ter uma eleição como reitor, que aparece alguém que falando campanha de um diretor, você vê mais essa unificação. Fora esses momentos, parece que são mundos independentes. Como resolver isso? Seria colocando os ônibus ou... É difícil, não tenho solução para isso daí, não. Mas se tivesse mais debates como esse daqui, eu acho que ajudaria. Oi, vamos lá. Eu posso? Olha, a gente nunca piora uma decisão tendo informação demais. E a gente tem uma oportunidade agora, fruto da evolução que a gente tem, de todas as salas, porque, por exemplo, tem um dispositivo de videoconferência, né? E vai começar agora no segundo semestre, essas coisas todas, uma quantidade interminável de visitas à minha unidade. Vêm os candidatos, reúnem com congregação, falam, papá. Tem aqueles que cativam mais que outros, né? Tem uns que você vai porque está realmente entusiasmado com a campanha dele, e outros você tem que ir lá aturar o cara falar um monte de coisas, mas simplesmente não vai ouvir nada que ele tem. É da natureza humana isso. Agora, a gente não poderia, nesse processo, eu acho que isso é uma coisa mais tranquila de se conseguir, que essas visitas feitas, essa campanha, tivesse um sentido mais online, dada a tecnologia que a Universidade de São Paulo tem. Por exemplo, um determinado candidato vai visitar a Exalc, ou a Medicina, ou até a própria Pequena Fé aqui, e isso ser algo que está disponibilizado na internet. E as pessoas poderiam acompanhar, né, porque o cara vai ficar lendo uma cartilha em cada uma das 30 e tantas unidades, é um negócio pachorrento, né? Mas poderia ter uma coisa assim de maior informação para a comunidade. Seria uma maneira de você tornar as pessoas mais conhecidas, né? Por exemplo, o professor Zago seria um bom candidato. Alguns perguntam, quem que é o professor Zago? Eu sei. Exatamente. Não existe uma consciência plena de quem é cada diretor, quem é cada pró-reitor, quem é que faz o que fez de bem e o que não fez. E aí, quando a pergunta que ele pergunta vai ser um acadêmico, vai ser se fosse acadêmico, eu poderia, sei lá, somar os impactos que ele tem, mas aí já entra uma discussão que falou que impacto não tem a ver com a comunidade que lê, não com a qualidade do trabalho. Quer dizer, você não consegue amarrar esse troço de nenhum. Mas pelo menos aumentando essa comunicação, né, uma visibilidade que é possível. Vamos imaginar, o senhor falou em 5 pessoas. 30 e tantas unidades, nós vamos ter no mínimo 150 visitas, né? Se isso pudesse ser compartilhado, sei lá, mas pelo menos você vai formando opiniões. Tem lá 2, 3 candidatos preferidos, você começa a seguir os caras, começa a ter algum tipo de melhor visão sobre as propostas. Então, eu acho que isso não é uma coisa difícil de acontecer, né? Que você passe a ter acesso a esses encontros, essas coisas, através de conferência. Estou interessado, eu vou lá na sala da minha congregação, tal hora, fulano está em tal unidade e transmite essas coisas. A melhor não sei proposta, se é possível, se é factível, mas então, tem uma proposta bem concreta nesse sentido, que acho que até é melhor do que essa, mas aproveita essa noção. Seria essa comissão eleitoral organizar os debates. Certo? Então, ela poderia, por exemplo, fazer uma lista de perguntas para apresentar para cada candidato. Ela poderia estabelecer um tempo para motivar as pessoas que não gostam de ficar perdendo muito tempo, né? Ela poderia estabelecer um tempo. Olha, a eleição é dia 1º de novembro, então nós vamos ter setembro e outubro dedicado a esse assunto. Então, dia tal vai ter um debate, ou então o candidato vai responder essas perguntas que foram colocadas. E aí divulga para todo mundo. Certo? Pode fazer uma local em cada campus e depois, por internet, passar para todo mundo. Então, isso daí acho que é possível, sim. Né? De novo, precisa ter alguém ter vontade, mas é possível, sim. Vai lá. Só um comentário. A colocação de eleição, não passar pelo governador, isso o fórum não é interno, né? Você tem que passar para a discussão em nível de Assembleia Legislativa, né? Nós não podemos decidir isso aqui internamente. Realmente depende a escolha pelo governador é uma decisão de leis. Parece que isso eu não tenho bem certeza. Já perguntei aí, mas ninguém sabe me dizer ao certo. Mas parece que
formalmente você não precisa. Né? Tem o aspecto de você tomar uma decisão desse tipo e a Assembleia falar, tá bom, então vocês escolhem o seu reitor e vocês arrumam o seu dinheiro também. Né? Mas hoje pelas leis estaduais, o reitor é escolhido pelo governador. Isso ou não? Eu acho que não está em lugar nenhum isso daí, mas não tenho bem certeza. Eu já perguntei até para advogado, mas ninguém me deu uma resposta muito clara. Isso é uma dúvida que eu... Agora, quanto à questão acadêmica, o mérito acadêmico, não tenho dúvida que tem que ter mérito acadêmico, mas a pessoa tem que ter um interesse de administrar a universidade, porque do contrário, nós criamos boa pessoa. Agora, isso certamente tem. Já tivemos experiência com pró-reitores que eram excelentes acadêmicos e nos tinha interesse em administrar. E foi um caos. Né? Então, eu acho que é fundamental ser um acadêmico, mas um acadêmico que se manifeste claramente quais os instrumentos que ele vai utilizar para administrar a universidade. O que ele vai priorizar, etc. Então, do contrário, nós criaremos um problema grande aqui. Não, eu concordo, mas eu acho que não é um conjunto vazio isso daí, não. Você tem gente que consegue combinar essas duas coisas. Né? Nós temos até um exemplo no âmbito mais restrito, né, que é a Procuradoria Geral, né, que até 4 anos atrás todo mundo achava que a consultoria jurídica não tinha jeito, né, que era aquele negócio de demora, semana de processo, discussão e tal, não sei o quê. Aí entrou uma pessoa que tem um bom perfil acadêmico lá, né, e resolveu, né, todo mundo acha que tem essa sensação de que melhorou, não sei quantos %, mas várias centenas. Oi, diga. Boa tarde, professor. Bem. Meu nome é André, sou representante dos funcionários do campus aqui no Conselho Gestor e já fui também do Conselho Perfeito, nós nos conhecemos de longa data. E, como o senhor disse, eu também tive a oportunidade de conhecer várias questões lá e eu me recordo de um estudante da Faculdade de Direito, que na época da professora Sueli Vilela, quando ela era reitora, que ele fez até uma meio que brincadeira, né, numa das reuniões que foi lá na... Como chama? No IPEM. No IPEM. Isso, foi no IPEM que estava até ocupada a reitoria na época, estava com um ato lá. E ele fez uma brincadeira que é o seguinte, falou, olha, quando eu entrei aqui para esse conselho, eu até achei que isso aqui era uma igreja. Falou, porque quando eu entro naquela primeira sala do conselho universitário, tem lá um quadro muito bonito, pintado uma capelinha, etc e tal. Aí quando eu entrei a porta seguinte, vejo todos os senhores de terno, senhoras tudo bem arrumado, uma pessoa lá na frente dizendo alguma coisa, o resto aqui amém, amém, amém. Então realmente foi uma coisa assim que volta naquele circuito que a gente estava dizendo aqui, que tudo acontece dentro do conselho, né, quando o reitor quer e da maneira que ele quer. As questões de eleição, de votação, puxa, os diretores estão lá, são escolhidos por eles, alguns não, outros sim. Outros que também têm direito a voto, que são presidentes de comissões, são todos escolhidos pelo reitor. Então é óbvio que quem chega lá vai montar seu time, é claro, né? E vai ter peso de voto depois, até para conseguir tudo que quer conseguir. Mas eu acho que primeiro, parabenizar a discussão aqui, eu acho ótimo, isso é maravilhoso. A gente já teve essas discussões em outros momentos, em outras circunstâncias também. Mas eu não vejo uma saída para que haja um tipo de mudança dentro da reitoria, dentro da universidade, se não for mudança estatutária. E não adianta a gente querer mudar só um sistema de escolha de reitor, né, porque eu acho que, na atual circunstância, não vai ter funcionamento. Né, porque eu acho que quando a gente escolhe um reitor, uma lista tríplice, e manda para o governador, essa lista tríplice, todo mundo que sabe melhor do que eu, que é exatamente para ter o direito a escolher um dos 3. Então, até quando ele escolhe o segundo ou terceiro, também não está errado. Não está errado. Só que a escolha do governador, nesse momento, é uma escolha política. E que ele quer algum representante político da política dele. E não um reitor que tenha, de fato, o comprometimento com os acadêmicos dessa universidade, com quem está convivendo aqui nessa universidade. Então, acho que isso é a mudança que tem que ser primordial. O reitor, não só o reitor, como os seus pares que vêm abaixo, ele tem que ter ouvido aqueles aqui que da necessidade da universidade. E não só da necessidade da política que vem sendo implementada de cima para baixo. Porque o reflexo vem para cá. Então, vários professores que são bons, extremamente capacitados,
acabam tendo prejuízo, acabam sendo prejudicados ao longo das suas carreiras também, porque não compatibiliza com a política que veio de cima para baixo. Então, até um tempo, essa pessoa pesquisou, foi indo bem, etc. e tal. De repente, muda a gerência da coisa e diferencia o comprometimento com a academia. E aí o que acontece? Esse que veio vindo aqui numa atuada boa, de repente para, a pesquisa dele que poderia terminar em 4, 5 anos, dura 10 anos, 20 anos, e por aí vai, e outras questões mais dentro da universidade. Então, acho que a propositura teria que ter mesmo uma mudança estatutária, né? Eu acho que partir do jeito que o professor Fernando disse ali, mesmo que seja um movimento aqui entre cada escola, cada faculdade fazer sua manifestação, ter participação mais ativa também de toda a comunidade, porque não adianta só meia dúzia querer falar e o restante também não compactuar com a ideia, mesmo que seja contrário, mas que vá para o debate, vá para a discussão, dentro das unidades mesmo, para que tenha de fato a representação lá na frente. Então, acho que tem que partir de alguma forma, mobilizando de alguma maneira, seja dentro das unidades, ou sendo depois expandindo para as outras, e chegando até o CO, mas com uma outra cabeça, com outro propósito. Porque se chegar no CO, qualquer proposta que você colocar, que a melhor que seja, e chegou ali, o reitor for contrário, ninguém vai peitar o reitor. Sinto muito, mas infelizmente é assim que funciona. Eu falo de uma maneira meio grossa aqui de falar, mas não é falta de educação, mas é que infelizmente o que a gente percebe lá é isso. Eu vi uma vez até hoje, de 4 anos que eu frequentei o conselho universitário, uma vez só eu vi um professor conseguir desbancar uma banca lá dentro do conselho universitário, por uma série de questões que vinham acontecendo, e que o próprio conselho já estava até aprovando uma coisa que era extremamente absurda, e aquilo deu uma repercussão muito louca lá, porque ele foi um cara que teve coragem de falar o que ele pensava. Foi o professor Poveda, né, que num recurso de uma professora que estava prestando concurso para o Odonto, se não me falha a memória, o Odonto de São Paulo. Então, do restante, apesar de ele ter vencido, mas os burburos que a gente ouvia, falou, nossa, o cara foi louco, o cara foi doido de fazer isso, nossa, não acreditava que alguém teria capacidade de fazer isso. Então, gerou todo esse comentário, né, ali, porque na hora do cafezinho todo mundo sai ali, critica o reitor daqui, critica dali, critica as posições, mas na hora, amém, amém. Deixa eu fazer um comentário. Em primeiro lugar, mudar o estatuto, se você não sabe o que você quer, você vai ficar com o estatuto pior do que o que você tem. Isso é certeza. Então nós precisaríamos ter esse sistema de discussão, tá? Que não pode ser só restrito às unidades. Tá? Tem que ser uma discussão maior. Não, pois é, mas aí você dificilmente vai ter uma coerência nesse processo. Então você precisa ter uma coisa maior, tá, para chegar lá a algum resultado. Por isso que eu acho que eu precisaria. Como? Eu sei, mas. Oi. Isso. Ah, sim. Tá bom, entendi. Eu me lembro do que você estava falando. Isso. E parou porque não tinha respaldo das unidades. É o contrário, né? Esse é um processo ruim. Você não pode ter meia dúzia de pessoas lá fazendo uma proposta sem ouvir os demais. Agora, por outro lado, esperar que cada unidade vai vir com uma proposta, que no fim você vai ter uma proposta coerente que vai subir, isso me parece exageradamente otimista. Você precisa ter um processo coordenado para fazer isso aí. Contemporâneo, pelo menos. Alguma coisa moderna, alguma coisa com a atualidade. Porque nós estamos travados lá no Carvalho lá atrás ainda da coisa, não anda. Nós estamos amarrados justamente porque nós não conseguimos fazer essa discussão, esse que é o problema. Tá? E essa discussão, ela tem que ser coordenada de cima. Tá? Você fazer de baixo para cima essa discussão, pode ser que você tenha um excelente resultado na Faculdade de Medicina
e que a FEA discorde totalmente. Tá? Sim. Isso. Tá bom, nós vamos conversar mais para entender como é que é isso daí. Oi. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu esperava que viesse para concluir, né? Fazer papel de chato de novo. Tem um bochicho por aí. Até hoje, na história da universidade, um único docente foi reitor mais de uma vez. Foi o professor Miguel Reale. Né? Mas vezes separadas. Como é que está a conversa da reeleição? Não, isso daí eu já ouvi. Parece que aqui só ou em Ribeirão. De vice, ou de vice, o reitor virar vice. Tem alguma coisa no ar nesse sentido. Essa segunda alternativa é possível. Agora, a primeira é impossível. Reeleição, isso não passa no Conselho Universitário. De jeito nenhum. Né? Porque... Nunca. Bom, pode ser, se você tiver grande entusiasmo por um reitor, até possa ter. Mas é muito difícil passar por causa dessa questão que eu falei. Você precisa de 35, quer dizer, você não pode ter 25 votos contra. Né? Aí isso é fácil você conseguir. Né? Então, tem uma pergunta de uma pessoa que está assistindo online, Robson. Ele pergunta se, pelo tamanho da universidade, ao invés de apenas um reitor, não se pode criar uma junta, uma comissão, ou isso seria loucura? Um corpo maior de administração. Corpo maior? Tem algumas universidades que tem isso. Por exemplo, a Universidade da Califórnia é assim. Né? Você tem seria como cada campus nosso aqui, ter um reitor próprio. Né? Tem um grande reitor que acho que só traz dinheiro para a universidade. E os reitores locais funcionam. Agora, isso é uma possibilidade, já foi discutida aqui e ali, mas não vejo muito entusiasmo nessa proposta. Acho que o André coloca um ponto, né, essa história que eu sempre vejo que a gente também se perde. Né? A gente tem uma questão pontual, mas ao mesmo tempo a gente às vezes quer fazer mais do que resolver aquele ponto e atacar uma questão maior. E entre esse resolver uma questão focal e uma questão maior, a gente fica perdido. Pelo tudo que eu já ouvi, eu acho que se a gente mudar essa questão, né, de ter um sistema que fosse mais representativo do que esse que existe hoje, até para dar conta o Estatuto é de 89, nós estamos em 2013, tá certo? Então, passaram-se aí quase 25 anos, a universidade cresceu bastante, mudou o perfil. Eu acho que isso daí poderia ser um fato, como você falou, motivador de outras pessoas se engajarem no processo. A proposta que foi feita no fim da gestão da professora Sueli, eu achava interessante, porque ela engloba as congregações, os conselhos, que é efetivamente quem está fazendo as coisas, está decidindo na universidade. E ela já é bem representativa. Quer dizer, acho que isso seria um grande passo à frente no sentido de o processo ser mais representativo. Em relação às questões, eu acho que deveria ser chapa reitor e vice-reitor. Os pró-reitores, eu entendo que se a gente pensar a universidade como uma espécie de Estado, quer dizer, eles são pessoas nomeadas para o reitor para fazer uma determinada função. Se ele não dá conta, o reitor tem que ter o direito de substituir essa pessoa, porque eles são braços executivos de uma gestão. Então, se você acoplar isso num processo eleitoral, eles vão estar eleitos, não vão poder ser eventualmente substituídos no caso de uma deficiência, sei lá o quê, entendeu? Então, acho que os pró-reitores não, mas acho que o reitor e o vice-reitor, eu não vejo por que não fazer uma chapa. Acho que isso aí seria uma coisa, né, para mim, bastante natural. Já as outras questões eu acho mais complicadas. Eu acho que seria interessante dar um primeiro passo, firmar o passo, como uma caminhada, né? A gente não move os dois pés de uma vez, né? Move um passo primeiro, estabiliza, depois mexe outro pé, tá certo? Se eu querer pular com os dois, pode escorregar, né? E em relação à lista tríplice, quer dizer, o Fernando, não sei quem colocou essa questão, mas isso está um pouco dentro da natureza
que o Luiz falou, quer dizer, a universidade ela existe sustentada pelo poder público. De certa maneira, o governador ou o presidente da República, no caso das federais, ele representa o povo, ele teve um mandato popular para isso. Então, eu vejo com naturalidade que ele possa fazer a escolha, tá certo, além do primeiro. E eu acho também que a gente tem que aprender que esse é um sistema legítimo e na hora que for compor a lista pensando nessa possibilidade também, tá certo? Então, eu acho que essa é uma questão que tem que se pensar depois, né? Acho que... Depois de escolhido para o reitor, eu acho que o reitor não pode demiti-lo assim sem pois é. Eu não acho uma boa ideia. Eu coloquei ali como sendo uma das propostas que eu ouvi. Eu acho que teria um grande defeito também, porque você pode ter uma pessoa que é um bom candidato para ser pró-reitor e que aí o BAFA é escolhido, é candidato a reitor, convida aquela pessoa, o outro já não pode convidar mais. Né? Então, isso daí também seria uma desvantagem. Então, acho que não é tão interessante. Aproveitando a pergunta do Márcio, a gente tem 80 pessoas online, viu, Márcio, assistindo. Uma outra vantagem o BAFA detalhou um pouco mais, num sistema deste de primeiro turno, talvez tenha que mexer um pouco para que se possa acrescentar a representação dos funcionários, como o Luiz falou, ele reduz certamente nesse ambiente a possibilidade de esses acordos que acontecem no segundo turno desaparecem. É uma comunidade muito grande de votantes que realmente vai ser escolhidos com certeza os melhores candidatos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Seria muito difícil você falar, vamos votar aqui assim, eu entro lá e você pega essas coisas que acontecem lá em São Paulo que todo mundo desaprova, mas ouve. Tem um problema prático que aparece com esse colégio, que tem um nome, né? Isso aí chama Assembleia Universitária, né? Com as congregações. Eles poderiam juntar os conceitos. Tem um problema prático é que as unidades pequenas ficam subrepresentadas nesse processo. Você tem, por exemplo, a Poli tem 500 docentes. E tem unidade aí que tem 50. Né? Também tem isso. Então, precisaria ter um mecanismo de compensação. E já foi proposto, por exemplo, que se a unidade tiver, vamos dizer, menos que 200 docentes, então os conselhos participem. Se ela tiver mais, é só a congregação. Então, tem jeito de controlar isso daí. Mas certamente, eu concordo, Fernando, com a sua análise. Né? Sem dúvida, se tiver um colégio maior, fica mais difícil e mais gente vai participar. E fica mais atraente para outros candidatos. Então, me parece que tem todas as vantagens. Né? Agora, se vai ter só a congregação, só o conselho, essa é uma estrutura fina aí. Né? Muito bem. Bem, acho que a gente já deu uma boa aquecida no tema. Certamente ele não se esgota hoje. A gente vai continuar pensando individualmente aí. E eu queria então agradecer a presença de todos, do professor Luiz. Tem, como eu falei, 80 pessoas online nos vendo e ouvindo. Agradecer aqueles que estão também online e mais uma vez então, muito obrigado, Luiz.